Olá, meus queridos! Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Então, antes de mais nada, vamos fazer a nossa meditação para começar o nosso estudo. Fechando os olhos, respirando fundo. Solte os ombros. Vamos relaxar. Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade, que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos teus cuidados. Que possamos receber o conhecimento para assimilar em nossas vidas, transformando nossas almas e nossa consciência. Assim seja. Então, vamos dar início ao estudo. Nós fizemos o estudo da carta 1 e agora estamos fazendo algumas observações sobre essa carta, né? Existem vários pontos importantes que vale a pena a gente revisar para assimilar melhor no nosso cotidiano, no dia a dia. O propósito das cartas é trazer uma nova visão sobre a vida, sobre o que é a nossa realidade, quem somos, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito de verdade, né? Referente à nossa existência. Nós vimos até agora que Jesus, em seu processo de 6 semanas no deserto, ele passou por uma purificação da sua consciência humana para receber o verdadeiro conhecimento, né, sobre a existência humana. Então ele precisou passar por esse processo, né, de purificação da consciência humana, da sua consciência humana. Ele constatou que nada no universo é sólido, pois corresponde à consciência. E a própria consciência humana deriva da grande consciência divina. Mas assim como uma vela, né, comparada ao sol, é a consciência humana comparada à consciência divina. Porém, o ser humano tem o livre-arbítrio de criar a sua própria realidade, né? Boa ou má. E a grande consciência nada pode fazer a respeito da cocriação humana, daquilo que criamos, tá? Nós temos o livre-arbítrio. O único caminho para o ser humano criar uma vida bela, plena, feliz, é abandonando a própria vontade. Nós vamos entender melhor o que ele quer dizer com esse abandonar a própria vontade. Para entender, nós precisamos abandonar a própria vontade para atender
à vontade do Criador, da grande consciência, né? Pai, Mãe, Vida. Vimos nas outras lives, referente ao estudo da carta 1, que essa grande consciência, ela se manifesta em todas as coisas e trabalha seguindo certos princípios como leis, né? Então essas leis regem o mundo, elas são o trabalho do Criador, tá? Ele trabalha promovendo o crescimento, a alimentação, a cura, a proteção, em um sistema de trabalho com ritmo e lei e ordem, perfeita lei e ordem. Então ele descreve para nós, quem não viu as lives anteriores, tem no meu canal, Caroline Godoy, uma playlist com todas as lives. E nós falamos sobre cada uma dessas leis, né, que é a forma que o grande Criador, a grande consciência, se manifesta, né, seguindo essas leis, que é a lei do crescimento, da alimentação, cura, proteção, em um sistema de trabalho com ritmo e perfeita lei e ordem. Assim, o ser humano também foi criado para expressar em sua vida cotidiana o trabalho da grande consciência, né? Nutrindo o mundo à sua volta de amor, com tolerância e compaixão. E abandonando seus desejos egoístas. Então, até comentamos na live anterior que esse foi o propósito da criação do ser humano, né? O ser humano está aqui para expressar essa grande consciência. Porém, não é tão simples, né, abandonarmos os nossos desejos egoístas, que às vezes nem percebemos o quanto são egoístas. Foi necessário, para que houvesse vida, né, que a existência do ego na criação. Porque o ego, ele traz os impulsos, né, que está ligado ao nosso lado irracional, ao nosso lado animal. É através da existência do ego que todos os seres tomam a iniciativa de buscar alimentação, proteção, reprodução da sua espécie e garantir a sua existência. Então, nós precisamos entender que o ego, ele é essencial para a vida de todos os seres, né? Ele é o impulso que nos faz buscar, né, a alimentação, sobrevivência, procriação, né? Porém, o ser humano, ele tem o poder de cocriar a sua realidade a partir da sua própria consciência, né? E ele só pode criar uma realidade realmente plena, feliz, quando a sua consciência estiver em sintonia com a consciência do Pai, com a grande consciência divina, tá? Sem essa sintonia, o ser humano cria uma realidade que pode ser muitas vezes infeliz, dura, sofrida, né? Com os picos de abundância e escassez, mas nunca uma realidade plena e feliz. Nós só podemos criar uma realidade plena e feliz quando estivermos em plena sintonia com a grande consciência, tá? Então nós vamos entender um pouco mais, partindo da experiência de Jesus. Quando Jesus começa a voltar ao seu estado de consciência humana, depois que ele teve o contato com a grande consciência divina, né, no deserto, e aí o seu padrão vibracional começa a mudar. Então, nós vimos nas lives anteriores que ele estava no deserto, teve a sua iluminação, ficou 6 semanas. E quando ele começa a voltar do seu estado iluminado, né, para o estado vibracional da consciência humana, a sua vibração muda, né? Ele começou a sentir fome. A primeira coisa que ele sentiu, ele se deu conta da tremenda fome que estava, né? Porque ele ficou muito tempo sem se alimentar, apenas absorvendo todo o conhecimento e também purificando a sua consciência.
Então ele chega a cogitar a hipótese nesse momento de transformar a pedra em pão para saciar a sua fome, né? Já que ele sabia que tudo no universo estava sujeito ao seu comando, bastava ordenar que a pedra se transformasse em pão. Porém, nesse momento, ele percebe que não pode usar esse poder por motivos egoístas, né? Apenas para saciar a sua fome seria um motivo egoísta. Para usar o poder direto da grande consciência e mudar a forma das coisas, né? Alterando, né, as moléculas. E o que ele deve fazer, ele se deu conta naquele momento que o que ele deveria fazer é pedir ao Pai que saciasse a sua fome da maneira que lhe fosse mais correta. E nesse momento onde ele eleva as suas preces pedindo e entregando ao Pai Criador que solucionasse o seu problema, ele sente um alívio imediato da fome, né? E ganha novas forças para continuar o seu caminho de volta para casa. E é interessante esse ponto, nós até comentamos na live anterior, né? Essa questão de entregar, de pedir, chamar, né? E nesse exato momento ele recebe novas forças para continuar o seu caminho. De imediato ele sente, porque ele acabou de ter aquele contato no deserto, né, com a grande consciência, ele viu a realidade, que bastava pedir. Então ele acreditava realmente que bastava pedir. E ele pede acreditando, sabendo que vai ser atendido, e ele é atendido. Suas forças são renovadas, mesmo com a falta do alimento. E quando ele está caminhando, ele se depara com um homem, né, de semblante agradável. Esse homem, ele alimenta. Ele está lá no deserto, Jesus está saindo do deserto, caminhando para casa, e esse homem está lá com um semblante amigável e lhe dá alimento, alimenta ele, né? E ele começa a contar entusiasmado a experiência que ele acabou de viver, né? Ele fala que ele passou por um processo de iluminação, que ele conheceu toda a verdade da existência e que ele pretendia voltar para ensinar o seu povo sobre tudo aquilo que ele aprendeu, para ajudá-los, para curá-los, para que eles tivessem uma vida plena e feliz, que agora ele sabia o caminho, né, para ensinar as pessoas e que ele iria ensinar as pessoas. E nesse momento, esse homem lhe responde tristemente, né? Isso levará muitos milênios. E aí Jesus pensa em repreendê-lo, né, pela falta de fé, mas naquele momento ele desaparece, aquele homem desaparece. E naquele momento Jesus percebe que aquele era um mensageiro divino, enviado para lhe socorrer, conforme ele havia pedido, para aliviar a sua fome, né? Da maneira que lhe fosse melhor. Então aquele foi um mensageiro enviado para lhe socorrer, saciando a sua fome, mas também para dar um aviso, para avisar que a missão não seria tão fácil quanto ele estava pensando, né? E aí Jesus fica desanimado com essa notícia, com esse aviso, e ele comenta que o seu entusiasmo diminui, tá? Aí ele observa que o seu ânimo diminui e o caminho fica mais difícil, né, para chegar até a próxima cidade. E ele percebe como uma mudança de pensamento produz uma mudança de ânimo. Nós podemos refletir com essa história de Jesus em nossas próprias vidas. Quando estamos determinados a fazer algo, seja um projeto ou uma mudança em nossa vida, qualquer obstáculo, né, por menor que seja,
às vezes um comentário de alguém tem uma repercussão enorme, né, em nosso pensamento. E isso vai diminuir o nosso ânimo. E é o nosso ânimo perante o enfrentamento das circunstâncias que vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso, né? Por isso, é muito importante cuidar do nosso emocional e não deixar que qualquer vento nos balance. Porque foi o que ocorreu com Jesus nesse exato momento. E isso que ele acabou de ter essa experiência transformadora no deserto, e aí vem um pequeno vento e ele já foi balançado. Imagina nós que estamos aí tentando, né? Jesus era uma alma iluminada, já era um ser que veio para uma missão maior, né? Então nós sofremos, gente, essa interferência, então por isso é importante sempre buscar nos manter firme para não deixar que qualquer vento nos balance, porque nós estamos sujeitos a isso, tá? Então Jesus teve uma mudança de ânimo que começou a fazer com que ele duvidasse que tudo que ele viveu era real. Ele começa a duvidar da experiência que acabou de viver, né? E aí ele começa a pensar e que poderia experimentar tudo de novo, né? Pulando de um precipício. Olha que loucura. Quando ele está prestes a pular do precipício para tentar experimentar de novo o que ele viveu, lhe ocorre que se ele está tentando provar que o que ele viveu era real, significa que ele estava duvidando. E se ele estava duvidando, provavelmente ele acabaria se matando, né? E que tudo que ele precisava fazer naquele momento é elevar o pensamento ao Pai, né? A grande consciência, Pai, consciência criativa. E pedir por uma solução para qualquer problema. Foi o que ele aprendeu, que para qualquer problema bastava elevar o pensamento pedindo uma solução, que ele seria atendido, né? E ele se dá conta com que rapidez ele se esquecia de tudo que ele acabou de aprender, tá? E então ele reza com fervor, pedindo perdão por ser indulgente com suas fantasias e buscando querer resolver as coisas da sua própria maneira. Como resposta à sua prece, né? Uma nova onda de energia revigora suas forças. Né? Olha só, então nesse ponto nós podemos entender o quão difícil é absorver e praticar esse conhecimento em nossas próprias vidas, né? Saber que a nossa mente cocria a nossa realidade, saber que a nossa consciência que vai cocriar a nossa realidade, não é o suficiente para mudarmos as nossas vidas. Porque a todo momento vamos sofrer interferências, né? Essas interferências vão afetar o nosso ânimo e vão nos trazer dúvidas e vamos ser indulgentes com nossas próprias fantasias. E ele mostra que o caminho é sempre pedir ao Pai para a solução, por uma solução. Sempre o caminho vai ser pedir ao Pai por uma solução para qualquer problema, tá? Quando duvidamos, quando o nosso ânimo é reduzido por observações alheias, por críticas ou por qualquer problema que aconteça, sempre é preciso pedir ao Pai por uma solução, acreditando, né? E não para por aí, tá? Todas as provações que Jesus passa no momento que volta ao seu estado de consciência humana, quando ele sai do deserto, né? São as provações que nós passamos na nossa vida cotidiana. Esse ponto eu observo dessa maneira. Porque tudo que ele começa a sentir, a passar, é o que a gente passa. Às vezes a gente tem conexões profundas com o espiritual, através de uma oração, através de uma meditação.
aquilo nos toca profundamente, né? Porém, muitas vezes a gente acaba de ter aquele contato e depois já vem todo aquele turbilhão de pensamentos e de coisas que nos fazem a gente esquecer tudo que a gente viveu, né? Então, por isso, essa necessidade constante de pedir ao Pai. Pedir para nos iluminar, para resolver os nossos problemas. Jesus continua sua caminhada e quando ele se sente mais à vontade, a sua mente começa a vagar, tá? Ele lembra do aviso do mensageiro que sua missão não seria tão fácil. Então, ele teve aquela queda vibracional, que ele duvidou. Aí ele pediu ao Pai e orou. Depois de um tempo, ele começa a caminhar novamente e a sua mente vai ficando mais à vontade. E assim como a nossa mente, né? A gente deixa a mente à vontade, ela vai embora. Começa a pensar em cada coisa. E aí ele começa a lembrar do aviso do mensageiro, que veio falar que a sua missão não seria tão fácil, né? E aí, novamente, a sua natureza anterior se reafirma. E ele sente uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia lhe ensinar o seu trabalho. E ele decide pensar que aquele homem não sabia nada a respeito do futuro, né? Ele pondera que o conhecimento que ele possuía, que ele acabou de obter ali no deserto, que aquele conhecimento poderia fazer ele realizar grandes coisas, inclusive acumular riquezas, atrair seguidores, né? Se tornar poderoso e até famoso. E ganharia a estima e o respeito que nunca teve. E ninguém mais o chamaria de ocioso e inútil, como era de costume. Olha só. E em um tremendo choque, né, ele começa a devanear, sua mente vai longe, e aí de repente ele se lembra, né? Vem a mente dele, quando ele percebe que já estava esquecendo tudo de novo, né? Tudo que ele aprendeu, novamente ele já estava esquecendo. É muito interessante esse ponto, onde vemos uma luta interna que Jesus trava com os seus impulsos egoístas, seus impulsos egóicos. A sua necessidade de ser reconhecido e bem visto pelos outros, né? Ele tinha essa necessidade. Nada mais é que o impulso do ego, né? Onde todos nós, inclusive, sofremos com esse impulso, né? Faz parte da natureza humana querer se sentir aceito em sociedade. É um instinto, né, nosso. Os impulsos do ego, eles estão ligados à condição animal, né? Mas a missão de Jesus era muito maior que isso. A nossa missão também é muito maior que isso, do que apenas atender aos nossos impulsos egóicos, animais, egoístas, né? Impulsos egoístas. Ele percebe que ele precisa abandonar a sua própria vontade, inclusive a de ter prestígio, tá? A gente vê que isso é difícil até em grandes pessoas aí, grandes médiums até, né? É a vaidade, né? A dificuldade é sempre essa, mas você merece, você fez tudo isso. Sempre tem aquela vozinha falando isso pra gente, né? Mas faz parte de apenas um impulso nosso, um impulso egóico, tá, gente? Porque esses impulsos que levantavam as barreiras contra o Pai, né? Esse impulso, os impulsos egóicos, egoístas, eles levantam uma barreira entre a humanidade e o Pai consciência criativa. Então a única forma de realmente estabelecer esse contato constante com o Pai é abandonando a própria vontade, os próprios desejos. Ele percebe que precisa conquistar os seus centros de desejos humanos. Todos os impulsos que o dominam nas atitudes, tá? Nós também precisamos conquistar o nosso centro de desejos humanos.
O que nos motiva não deve partir do nosso ego, porque o que nos motiva parte do nosso ego. Muitas vezes a gente quer o quê? Quer ter riqueza, quer ter fama, quer ter dinheiro, quer ter prosperidade, quer se mostrar para o vizinho, quer ter bens materiais para, né, se mostrar. É isso, sempre é, né? Infelizmente, a gente precisa reconhecer em nós. E isso tudo é passageiro, né? Não deve ser esse os nossos motivos, né? A gente precisa mudar, conquistar o nosso centro de desejos humanos, tá? A nossa necessidade de aprovação também, as nossas carências, medo, tudo mais. Isso vai mudar de pessoa para pessoa, ganância. Cada um, né, vai ter um padrão dentro de si que vai motivá-lo. Tem pessoas que são motivadas a agradar os pais, a agradar a família, pessoas que são motivadas a agradar companheiros, né? Mas você percebe que a necessidade de agradar o outro é um impulso do ego também, né? O medo. Esses não devem ser os nossos impulsos motivadores, tá? E então Jesus segue buscando viver em harmonia com o Pai, buscando superar da melhor maneira os impulsos que regiam a sua condição humana, porque ele não queria que esses impulsos o controlassem, pois sabia que o que separariam, né, o que esses impulsos o separariam do fluxo da consciência do Pai. Ele não queria mais viver separado. Ele já viu a realidade no deserto, ele sabia que a única forma de ser feliz era estando no fluxo da consciência do Pai, abandonando a vontade dos impulsos egoístas. Tá? E ele percebeu que ele tinha que conquistar os seus centros de desejos. Ele nos ensina que precisamos nos tornar como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, né? Desfazendo-se dos preconceitos, dos ressentimentos, das ambições e dos impulsos inúteis do ego. Ele pede para examinarmos a nossa própria consciência, examinarmos o nosso esquema mental, né? Porque é através do nosso esquema mental é que fazemos a mudança. Ele fala sobre o nosso esquema mental, muito interessante. O nosso esquema mental é quem determina a nossa vida. São as nossas crenças, né? É a programação da nossa consciência e do nosso subconsciente. Tá ligado também ao passado, tudo que nós já passamos. A nossa percepção do passado, né, vai afetar o presente e o futuro. Então tá ligado às crenças, a nossa programação, os preconceitos, né? O nosso esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o nosso mundo, os nossos relacionamentos, as nossas experiências, as nossas conquistas, os nossos fracassos, as nossas alegrias ou tristezas. Ele é responsável pelas nossas doenças e acidentes. Nós vivemos em um mundo feito por nós mesmos, tá? E tudo isso ele constatou nessa experiência do deserto, né? Tendo esse contato com a grande consciência divina. E ele viu que ele precisava pôr em prática, que ele tinha que mudar internamente o seu condicionamento humano. Ele viu que aqueles impulsos estavam dominando ele, mas aquilo não era real. Nós precisamos chegar nesse ponto de conseguir ver os nossos impulsos, porque na grande maioria nós não estamos vendo. Ele vem explicando depois por que nós não vemos, que isso aqui está ligado também aos padrões emocionais, tá?
Mas sobre o esquema mental, nós conseguimos ver, né? É difícil reconhecer. É difícil reconhecer, às vezes, que a gente é egoísta, que a gente tem uma ganância exacerbada, que a gente é ganancioso. É difícil reconhecer certos defeitos de caráter. Mas não tem outro caminho. É preciso ver, se olhar, né? Para poder mudar, né? Ele nos ensina que podemos fazer mudanças em nosso esquema mental. A forma que nós vemos o mundo, nós podemos mudar. E levar ao Pai, né? Para nos ajudar a mudar. Eu consigo ver isso em mim, eu preciso mudar essa minha forma de pensar. De repente a pessoa tem preconceito com pessoas de outras raças. Ela precisa ver isso nela. E aí ela leva ao Pai, me ajuda a mudar isso, eu quero mudar isso em mim. Tá? E sempre levando e acreditando, não duvidando, acreditando que Ele vai nos ajudar. Ou seja, a única forma de mudar o nosso mundo e a nossa vida é mudando a forma que pensamos e que sentimos. Tá? Curando os traumas, perdoando, desfazendo os ressentimentos. Esse é um passo muito importante, o perdão, né? Além do nosso esquema mental, temos os nossos padrões emocionais, que ele fala aqui na carta 1, é muito interessante. Os padrões emocionais, eles são os padrões emocionais e o nosso esquema mental, eles são as nossas ferramentas criativas que criam a nossa realidade, quer a gente queira ou não. É a forma que você sente, seu esquema, a forma que você pensa é o seu esquema mental e os seus padrões emocionais é a forma que você sente, né? Porém, sobre os padrões emocionais, é muito mais difícil descobrir as nossas atitudes emocionais profundamente arraigadas, consciente ou subconsciente, né? Porque os padrões emocionais são encobertos, momento a momento, pelas emoções decorrentes da nossa rotina diária. Então, muitas vezes a gente não consegue identificar os nossos sentimentos, porque eles estão sendo encobertos momento a momento por outros sentimentos. Então é mais difícil identificar. Na carta 1, ele ensina um exercício para desvendarmos os nossos padrões emocionais, né? E eu recomendo, leiam a carta 1, não assistam apenas as lives, é importante a leitura diária para realmente acontecer uma transformação, né? Sem a leitura diária, fica muito difícil a gente, de fato, mudar e transformar a nossa vida. Esse trabalho sempre será contínuo, diário e persistente. A mudança, ela é assim mesmo, né? Não é uma coisa radical. Ler as cartas diariamente é um processo de transformação da nossa consciência. Ele fala que as cartas, elas vêm para fazer essa transformação. Essa transformação também depende da nossa disposição para observar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos constantemente, diariamente, né? Buscando elevar até a grande consciência. Então, momento a momento, nós estamos pensando e sentindo. Comece hoje a observar o que você anda sentindo e pensando. Comece hoje a analisar o que você, as suas atitudes, seus padrões, aquilo que você faz no automático. Por que você faz no automático? E muda isso, não faça mais no automático, esteja presente no aqui e agora, para você conseguir mudar. Porque a sua vida, ela é criada a partir daquilo que você pensa e sente, não tem como fugir. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa existência, por tudo que cocriamos, né? Então, e aí, no momento em que começamos a
a pensar, a observar nossos pensamentos, nossos sentimentos, se são densos, se são de crítica, né? Se são de acusação constante, ou de medo, ou de inquietação. Vamos observando e vamos entregando à grande consciência, pedindo ao Pai que nos ajude a mudar, a elevar constantemente, né? Eu uso como a prática diária o Ho Oponopono, que é a técnica de você reproduzir as seguintes frases. Eu reproduzo mentalmente, principalmente quando a minha mente está muito agitada. E eu começo a reproduzir: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Né? E eu costumo reproduzir de forma pausada: sinto muito, respiro, eu tento penetrar no significado do sinto muito, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Uma técnica apenas, funciona para mim. Cada pessoa vai descobrir a sua forma de domar o seu leão, né? Seu cavalo selvagem. Cada pessoa vai descobrir sua forma. E, bom, enfim, temos que encontrar um caminho aí para equilibrar. Mas o importante é sempre levar à consciência divina os nossos pensamentos, né? Para não ficar na densidade do nosso esquema mental, que já está condicionado a criticar, né? A ser egoísta e a realmente não ver a beleza nas coisas, só ver o lado negativo, por aí vai. Tantas formas densas de pensar que existe, né? Cada pessoa é responsável pela própria transformação. Então vamos ser responsáveis pela nossa transformação, né? Essa é a nossa responsabilidade. Transformando o nosso mental e emocional, e aí nós vamos transformar o nosso mundo à nossa volta. E é isso. Bom, o estudo da carta 1 terminou. Semana que vem nós vamos começar a carta 2, ok? Se você gostou, compartilha, se inscreva. Estamos aqui na TV Galáctica, nesse momento, né, apresentando Cartas de Cristo. Sou muito grata aí pela TV Galáctica. E quem quiser ver as outras lives, me sigam. Eu sou Caroline Godoy, estou aí no YouTube. E você pode acessar as outras lives para ver o estudo, né, anterior, tá bom? Muito importante isso. Eu agradeço a presença de todos. Fiquem com a luz, muito amor e um beijo no coração. Tchau!